Leaders who in the past have been strong advocates for refugee resettlement, like the United States, and now who are very hostile to refugee resettlement. Para muitos analistas, Trump adota a discriminação como política de governo. Separou imigrantes ilegais dos seus filhos. Proibiu a entrada de pessoas de vários países de maioria muçulmana. E quer que os solicitantes de refúgio esperem pela resposta em seus países. O presidente americano defende uma mudança no conceito de refúgio, que, sustenta ele, foi ampliado até se tornar insustentável. There are, I hasten to about national security and protecting borders, and every country has the right to protect its borders. On the other hand, when you look at the evidence and you look at the United States had about 400,000 apprehensions on the southern border last year. It looks like a large number, but in the decade of the 1990s, the entire decade, the number of people on an annual basis that were caught crossing that border with half as many Border Patrol agents was over 1 million every year. In the year 2000, it was 1.6 million people that were apprehended crossing the U.S.-Mexico border. Declare now that this is some sort of emergency or that this is something that is completely unmanageable flies in the face of the evidence and the numbers of what the United States has been dealing with. Has it been a problem? Yes. Has it been an emergency? Has it been something that has crippled the United States economy or the political life or the social life of this country? Again, problems and challenges, but this is not an emergency. Do you think we're facing a kind of a political manipulation of this issue? Yes, I think it is an exploitation of the issue. And clearly the policies that governments are adopting produce real victims. So the children who've been dying on the Mexican border, families split up, refugees denied asylum, migrants in detention. But I don't think that that's the primary object. The primary object is to create and maintain a public concern about migration, a threat that keeps the public wanting to have those people in power to protect them from migrants. Na contramão dessa tendência isolacionista, o Brasil aprovou uma lei de imigração que ampliou o acesso dos refugiados à educação, trabalho e saúde. Os migrantes passam a ser sujeitos de direitos, com direitos em muitas situações em igualdade de condições com os nacionais, reconhecendo-se as diferentes possibilidades de regularização migratória no Brasil e as contribuições que esses migrantes podem trazer. Então, é uma lei muito atual, que chega mais próxima aos padrões internacionais no tratamento de migrantes e de uma forma geral. Você já era chefe de cozinha lá na Síria? Sim, claro, senhor. Eu já tenho 2 restaurantes na Síria. Eu chefe, acho que antes, no 21 anos. Em que cidade? Damasco mesmo, no capital, sim. O seu restaurante lá fechou? Já não fechou, já eu deixou, porque tá no guerra, tudo vai no bomba, tudo vai no baixo, muito problema. Ficou tudo para trás? Ficou tudo para trás. E não tira uma coisa nos 2 restaurantes. O vídeo é impressionante, você vê os prédios em ruínas, tudo destruído, é um lugar que não dá para habitar, não tem mais água, luz, não tem mais nada. Né? E graças a Deus tem saúde para a gente fazer tudo de novo, se Deus quiser. Muito triste também na minha país, porque a Síria é muito linda, a Síria é muito linda e muito legal. E a gente morou antes, vida muito boa. Bom, você tinha me falado que estava com fome, ele disse que ainda não comeu. Quer comer, então, por favor.
Vamos lá. Obrigado. We certainly see that when states give those people a chance to make new lives for themselves, that they become part of the general population. So I think if you allow immigrants to make new lives in your country, then they become part of your population, and their children and grandchildren become your people. Bem-vindos todos à aula de rua.